Bom dia a todos. Quero continuar a falar hoje sobre o assunto da semana passada, que era as más companhias. Todos nós somos influenciáveis e até há um provérbio que diz algo como o provérbio que nós temos. Há um provérbio na Bíblia que diz algo como: junta-te aos bons e serás como eles, junta-te aos maus e serás pior do que eles. Isso não está exatamente assim na Bíblia, mas esse princípio vemos num dos provérbios que nós lemos na semana passada. Houve duas passagens em particular que eu quero lembrar da semana passada, que é 1 Coríntios 15:33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É bom que nós, enquanto povo de Deus, aqueles que são povo de Deus, aqueles que são filhos de Deus, pessoas que já passaram pela conversão, pelo novo nascimento, pessoas que já viram na obra redentora do Senhor Jesus Cristo o único meio pelo qual podem ser salvos, é suposto nós termos estes bons costumes. Não é isso que nos identifica, em primeiro lugar. O que é que nos identifica? É as pessoas que são os filhos de Deus, não é pessoas que se comportam bem, porque há pessoas que até aparentam bom comportamento, mas nunca nasceram de novo. Portanto, não é isso. Mas é suposto. Ninguém nos tem, como o Simão tem estado a dizer nas últimas semanas, não é exatamente isto que ele disse, mas ninguém nos vem aqui e diz: olha, tu agora és crente, tens de fazer isto, isto e isto. Não. É natural, flui naturalmente, é o fruto que se espera de alguém que já nasceu de novo. E se nós nos deixarmos influenciar por outras pessoas, podemos ver estes bons costumes corrompidos. E estivemos a ver alguns exemplos. Há uma outra passagem muito importante também, que é o Salmo 119, 63, que diz: companheiros são, agora não sei o resto, os que temem e guardam os teus estatutos. No Salmo 119 é sempre difícil saber se é estatutos, se é mandamentos, se é testemunhos, porque acho que em todos os versículos, exceto quando 1 ou 2, aparece a palavra testemunhos. Como é? Preceitos, pois. Se não é mandamentos, é testemunhos ou é preceitos. Então, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo: foge dos desejos da mocidade e segue uma série de coisas boas com aqueles que, com o coração puro, invocam ao Senhor. 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Temos de ter muito cuidado com as companhias que nós escolhemos. Algumas que nós não escolhemos. Numa turma, nós não as podemos escolher. Num local de trabalho, muitas vezes não as podemos escolher. Mas as pessoas que são nossas companheiras, que influenciam grandemente a maneira como nós nos vamos conduzir, essas sim podemos escolher. E nós, quero ver na semana passada e nestas próximas semanas, alguns exemplos de pessoas que falharam grandemente devido às pessoas de quem se rodearam. O exemplo da semana passada, não aquilo que o Simão sugeriu, que eu tinha pensado, que era de Adão, não é? Adão teve uma má companhia que levou a pecar, não é? Mas não era esse. Se bem que ele queixou-se. Disse: Deus, tu é que me arranjaste esta mulher, e ela levou-me a pecar. Quem foi o exemplo que nós falamos? Ló vimos as consequências para ele mesmo, para a sua família, para as pessoas que o rodeavam, o facto de ele se ter deixado influenciar tão grandemente pelos costumes e pela maneira de pensar, uma maneira de pensar mundana que imperava em Sodoma. Nós vemos, é triste ver a forma como a história dele se desenrolou. Mas atenção, um homem justo, um homem. Deus enviou 2 anjos para o resgatar a ele e à sua família e a quem quisesse vir. Porque aquilo não era só para salvar Ló. Os anjos levaram Ló, a sua mulher, as suas filhas, e eles ainda perguntaram: tens mais alguém contigo?
Só que, infelizmente, ele já se tinha deixado de tal forma embranhar por aquela maneira de pensar que foi tido por zombador aos olhos dos seus futuros genros. A palavra diz genros, mas aqueles que haviam de tomar as suas filhas. Senão também as levaria. Provavelmente, se ele tivesse marcado ali alguma diferença de uma forma mais clara, talvez os seus genros até tivessem percebido o grave perigo em que estava. Mas não, lá foi e a sua mulher ficou pelo caminho, ou se calhar não. O Pedro depois me disse, no fim, que o Senhor disse que não ia destruir a cidade antes que ele entrasse em Zoar, não foi? E só aí é que veio a destruição. E depois é que a sua mulher olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por isso, se calhar, ela já estava em Zoar. Já estava em Zoar, pelo menos, ao que parece. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. E a ideia que se tem é, no caminho, o Senhor mandou a destruição e ele olhou para trás e ficou ali no meio, não é? Mas é possível que tenha sido já mesmo em Zoar. E vemos como o fim dele foi as suas filhas a embebedá-lo e a deitarem-se com ele e a ter filhos dele. Realmente um fim pouco honroso para uma pessoa que, apesar de tudo, justa, mas que perdeu grandemente o seu testemunho junto daquela cidade e junto da sua família. Porque é uma pena e nós pensamos numa pessoa que foi para uma cidade, não conseguiu ganhar nenhuma alma ali. Conseguiu ganhar, salvar a sua. Mas as suas filhas, não sei. Provavelmente foram com o seu pai, mas seriam crentes, não sei. A sua mulher ficou pelo caminho. Os seus genros ficaram lá. É uma lição para nós, de uma pessoa que se deixou influenciar grandemente por uma mentalidade sem Deus, sem nenhum temor a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação sobre Ló, antes de passarmos para a seguir? Quem esteve na semana passada, quem não esteve, algum pensamento queiram dar? Estejam à vontade. Só uma coisa. Sim. Eu quero que me falaste já um pouco sobre isso. A escolha de Ló, à partida, era lícita, não é? Portanto, ele deu as campinas bem jogadas, não sei o quê. Até a intenção dele não era ir até Sodoma. Não era ir sim. Sodoma. Mas as tendas, como diz a Bíblia... Armou as suas tendas até. Portanto, ele alargou as suas tendas até estavam, por assim dizer, à porta de Sodoma. E isso aconteceu. Foi a influência toda amada daqueles homens que influenciou a família dele. E, embora ele, sendo um homem temente a Deus e afligia, o mesmo não aconteceu com as outras pessoas. Não é? E isso é que é mau. Assim, às vezes o crente pode ter maturidade para digamos, para distinguir entre o bem e o mal. Exatamente, ter esse discernimento e ter a força, a maturidade para resistir, que era o caso dele. Mas eu tinha família, tinha pessoas com ele que foram muito facilmente influenciadas pelas tais más pessoas. Exatamente. E há exemplos. Agora eu estava a ver se me lembrava qual foi o exemplo que eu usei. Sim, foi de Manassés. Manassés, o rei de Israel. Que foi uma pessoa que foi péssima, mas depois ainda foi tempo de se arrepender e voltar para Deus. Ele conseguiu, mas a sua família não. A sua família perdeu-se. O seu filho foi um rei péssimo. Portanto, às vezes, as nossas decisões, as nossas atitudes, influenciam-nos a nós, mas podem influenciar de forma irremediável. Nós até podemos voltar para Deus. Mas há sempre dano. E aqui vemos no caso de Ló, que infelizmente ele salvou-se, mas não sei se haveria ali mais algum justo em Sodoma. Alguém quer dizer alguma coisa? Ou avançamos para outro exemplo? Então temos outro exemplo de alguém que escolheu mal a mulher. Escolheu várias mulheres. Esaú, diz a palavra de Deus em Gênesis 26,
Gênesis 26. Nem sempre ir arranjar uma mulher no sítio certo, como nós vemos aqui alguns exemplos, nem sempre corre bem, não é? Mas há sítios onde não é mesmo boa ideia. E Esaú foi buscar, vamos lá ver, Esaú, que era uma pessoa que tinha pouco ou nada de espiritual, é uma pessoa muito dada às coisas terrenas. A própria palavra de Deus fala disso, ninguém seja devasso e profano como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura, vemos isso em Gênesis 25, depois em Gênesis 26, no final, no versículo 34, sim. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Escolheu mal as suas companhias, provavelmente se ele desse ouvidos aos seus pais, provavelmente não tomariam uma decisão destas, de buscar mulheres que não tinham nada com Deus. Tinham os seus deuses, tinham os seus ídolos, e vemos depois até a descendência de Esaú, que Esaú talvez ainda tivesse algum temor de Deus, por influência do seu pai Isaque, mas depois, com o passar das gerações, já não há nada de Deus ali. E vemos como Edom, que é a descendência de Esaú, que não queriam nada com Deus. É importante, a lição aqui é importante darmos ouvidos aos nossos pais nestas questões. Não vou ao limite. Se bem que não seria tão mau quanto se pode pensar de deixar que sejam os nossos pais a escolher a nossa companhia para a vida. Mas é muito importante dar ouvidos ao que eles têm a dizer. E há escolhas que são obviamente más. Era obviamente mau tomar filhas dos heteus, porque o que é que Abraão fez com Isaque? Quando foi a altura de escolher a mulher para Isaque, ele pediu àquele servo: eu te faço jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio das quais eu habito. Era claro que não era boa ideia. Aquelas nações, Deus ia destruí-las da face da terra. Não era nada boa ideia tomar daquela gente. E ele tomou. Mais à frente, no capítulo seguinte, vemos que em Gênesis 27, 46, já depois daquela situação de Jacó e Rebeca terem enganado o seu pai Isaque e terem roubado a bênção que era para Esaú, diz Rebeca a Isaque, versículo 46: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulheres das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Era realmente uma dor de alma para aqueles pais verem Esaú com aquelas mulheres que de facto não tinham nenhum temor de Deus. E depois, o que é que Esaú fez? Viu que Isaque mandou Jacó: vais à terra da nossa família e vais lá tomar uma mulher para ti. Parece que foi uma mulher. Espera aí. Uma mulher, pois. Era uma mulher, mas ele trouxe duas. Toma uma mulher. E quando Esaú viu isto, o que é que foi? As dos heteus não são boas, então foi a uma filha de Ismael. Que também não seria muito boa ideia, mas lá foi. Ou seja, era uma pessoa que não só não percebia que não era boa ideia tomar uma das filhas dos perdidos, pessoas que não tinham nada com Deus, mas depois também não soube fazer a distinção. Foi buscar uma que também não seria muito recomendável, das filhas de Ismael. Uma pessoa com pouco discernimento espiritual chega a uma altura em que já nem entende bem o que é certo e o que é errado. Foi aqui o caso de Esaú, que tomou mulheres que não devia ter tomado. Queria avançar para um outro. Alguma observação sobre Esaú? Esaú não é exemplo para nós. É exemplo a evitar para nós, claramente. Não é uma pessoa que nós vemos como alguém perdido e que as suas mulheres também não ajudaram em nada a sua vida. Vou avançar então. Mesmo Jacó,
tomou 2 mulheres. O seu pai disse para tomar uma, mas tomou 2. Mas aquilo foi uma situação muito complicada com o seu sogro. O seu sogro enganou, deu-lhe a filha mais velha, ele queria a filha mais nova. Mas reparem que ele gostava mais da Raquel. A Raquel era mais bonita do que a Leia. Mas se formos a ver, eu não sou eu a pensar, se calhar a mulher que Deus tinha para ele era mesmo Leia. Porque é daí que vem a descendência de Leia, de um dos filhos de Leia, Judá, é que vem a descendência, veio David, veio o Senhor Jesus Cristo. E reparem as coisas que Raquel lhe fez. Há uma situação muito grave que Raquel fez. Então lá está. Também aquilo era uma família que se enganava uns aos outros. Aquilo foi toda a vida, Jacó a enganar, a ser enganado. Primeiro enganou o seu pai, o seu irmão, depois foi enganado pelo seu sogro, depois enganou o seu sogro, depois foi enganado pelos seus filhos. Isto foi uma vida de engano em engano. Mas quando Jacó o Senhor manda-o vir embora da terra do seu sogro para vir para a terra de Canaã, o que é que Raquel fez? Aquela mulher de quem ele tanto gostava. O que é que ela fez? Alguém se lembra? Roubou ídolos. Ou seja, em 2 palavras, 2 pecados graves. Roubar e idolatria. Para que é que ela queria aquilo? Jacó não sabia. Tanto que, quando o pai de Raquel, Labão, veio atrás deles, se calhar estou a contar esta história e se calhar alguns não conhecerão bem, mas também não temos muito tempo. O que acontece é que Jacó foi para a terra do seu sogro, do seu futuro sogro. E de lá, Deus disse, vais tomar de lá uma mulher. E ele gostava mais de Raquel e pediu ao Labão, ao seu futuro sogro, para arranjar uma mulher, para lhe dar a sua filha Raquel. Só que chegou ao dia e ele deu-lhe a filha mais velha, porque era costume dar a filha mais velha primeiro e não a filha mais nova. Pode alguém perguntar como é que ele não sabia? Como é que ele não se apercebeu? Provavelmente era escuro. Era escuro e tal como ele. E é engraçado, o engano que ele sofreu foi praticamente igual ao engano que ele fez ao seu pai. O que é que ele fez ao seu pai? O seu pai não podia ver. Ele vestiu-se à maneira de Esaú, com o cheiro de Esaú. Eles provavelmente eram parecidos até. Possivelmente seriam parecidos, seriam gêmeos, teriam algumas parecenças. E enganou o seu pai assim. E o Labão fez a mesma coisa. Enganou de uma forma muito parecida. Ele não viu e só de manhã que se apercebeu de que tinha sido enganado. Então, ele ficou lá mais tempo, a trabalhar, mais 7 anos, a trabalhar pela Raquel, e depois de muitos anos na terra de Labão, o seu sogro, Deus mandou-o voltar. E nessa altura, vamos ver isso rapidamente. Porque às vezes, assim, eu como conheço estas histórias, eu acabo por falar delas como toda a gente conhece. Eu sei que a maior parte provavelmente conhece, mas alguns poderão não conhecer bem a história. Então, Deus disse em Gênesis 31 para ele voltar. 31:3. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Então, vemos aqui, no versículo 19, eles vieram embora, porque elas também já não estavam muito contentes, as mulheres, Raquel e Leia, já não estavam muito contentes com a forma como o seu pai as tratava, e disse assim, 19, que Raquel cortou os ídolos que seu pai tinha. E depois, o Labão foi atrás deles, porque Jacó não disse que se ia embora, fugiu, e ele voltou, versículo 30. Então o Labão apanhou-os e disse, e agora, se querias ir embora, por quanto tinhas saudades de voltar à casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses? E versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não vive. Ou seja, ele nem sabia do que é que tinha acontecido. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, pois
do que está comigo e tomam para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha cortado. Então ele não encontrou, procurou numa tenda, procurou na outra, e depois veio aqui uma coisa que eu vou contar-vos, e se calhar alguns vão ficar a pensar, este indivíduo não percebia nada, mas olha, era a minha inocência, sinceramente, era a minha inocência quando era de idade a alguns que aqui estão. Ora bem, então Raquel tinha tomado os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e se assentara sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Ele procurou em todo lado. E disse ela a seu pai, versículo 35, não se acenda a ira dos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E ela acendeu os ídolos. Eu só percebi o que era este costume das mulheres quando um dia, já tinha eu 20 anos, comprei uma Bíblia em inglês. Não sabia. Estava sentada, não tinha o costume das mulheres. Só percebi quando, a ler uma versão diferente desta, me apercebi do que era. De facto, ela fez de conta que estava com a menstruação e, portanto, não se podia levantar da frente do seu pai. Mas eu só percebi isto. Lá está, porque esta versão tem uma linguagem, por vezes, pouco clara, em algumas passagens, mas foi assim que eu percebi. Só já tinha 20 anos, já que percebi o que era, porque lia isto, Sara já não tinha o costume das mulheres, só percebi nessa altura. Ora bem, então esta mulher, de que Jacó tanto gostava, tão bonita, tal como Sodoma, a capina de Sodoma, era tão bonita, não é? Raquel era tão bonita, e foi exatamente esta mulher que lhe fez isto. Roubou os ídolos, ou seja, furto, idolatria, mentira. Lá está. Também a influência de quem? Do seu pai. E também mesmo Jacó. Fazia tantas que uma pessoa já nem sabe ao certo o que é que está certo e o que é que está errado. Quando nos embrenhamos numa maneira de estar, numa maneira de viver, com pouco temor de Deus, tanto tempo, estamos numa altura em que isto não vejo mal nenhum. Ele não viu mal nenhum em roubar os ídolos do seu pai. É triste, é triste. Já o seu filho, Judá, filho de Jacó, Judá. Alguém quer dizer alguma coisa sobre... Estejam à vontade para interromper. Judá. É uma história que aparece ali no meio da história de José, quando é vendido para o Egito. Temos uma história assim um bocado estranha, que está ali no meio, Gênesis 38. Gênesis 38. Em que é mais um exemplo de alguém que se envolve com pessoas que não seriam as mais recomendáveis, ele próprio. Depois acabou por não ser muito recomendável a muitas coisas que fez, incluindo esta. Gênesis 38. Isto aparece no meio daquela história de José, enquanto foi vendido para o Egito, e aparece aqui a história de Judá e Tamar. O que lemos aqui do versículo 38, capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou ela. Ou seja, ele foi e tomou uma mulher de onde? Dos cananeus. Mais uma vez, má escolha de companhias deste homem Ira. Provavelmente não seria uma pessoa recomendável, e tomou uma filha de um homem cananeu, daquelas nações de quem não convinha tomar mulheres. E vemos depois a forma como ele agiu. Chegou aqui uma situação em que ele foi ter com uma mulher pensando que ela era prostituta. Na verdade, ela era nora dele. Uma história muito, muito, muito complicada, porque ele não tinha cumprido um dever que tinha em relação a ela, porque ele teve 3 filhos. Inicialmente, o Er, o Onã e o Selá. E ele arranjou uma mulher para Tamar. Não arranjou uma mulher chamada Tamar para o seu filho mais velho. Mas o senhor não gostava dele e matou-o. Veio outro
que ia tomar a sua mulher do seu irmão, que era o seu costume, morria um homem sem deixar descendência, o seu irmão deveria tomar essa mulher, era o costume, e este também morreu. E o terceiro filho era mais novo, então o Judá disse: olha, esperas na casa do teu pai até que chegue à idade do filho mais novo de tomar como mulher. Mas o tempo foi passando, ele foi ficando grande e ela, então não cumpres a tua palavra. Então ela vestiu-se como prostituta nesse sítio onde ele costumava ir, e ele, o Judá, teve por prostituta. Onde é que está o versículo 15? Tomou por prostituta. E então teve um filho dela, queria a matar porque ela ficou grávida. Ele disse: como é que ficaste grávida? Ficou grávida, afinal foi de ti. Ou seja, uma maneira de pensar. E o Senhor, apesar de tudo, na sua misericórdia, foi exatamente desta relação ilegítima que veio a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Se formos a ver, há 4 mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Sabem quais são? Em Mateus. Quais são? Raabe, que era uma meretriz. Esta, Tamar. Era Ruth também, que era uma moabita. E Batseba. Ou seja, quatro mulheres que não deveriam ter... Ora bem, não seriam as pessoas mais recomendáveis para aparecer nas genealogias do Senhor Jesus Cristo. Mas não há aqui nada a esconder. Não se esconde nada. A palavra de Deus não está aqui com necessidade de arranjar a história de forma a parecer mais bonita. Não. O Senhor, apesar de tudo, usou estas pessoas. Sim. Mas foram pessoas que, entretanto, que as suas vidas... Sim, mudaram. Sim. Tamar também, certamente. Sim, Tamar até mostrou. Tamar até disse... mais justa é ela do que eu. Ela é mais justa do que eu. Ou seja, lá está, os seus relacionamentos levaram a que ele tomasse atitudes pouco recomendáveis. Para terminar, o Eduardo tinha falado na semana passada, quando eu perguntei por outros exemplos, o vulgo. Quando Deus mandou o seu povo e fez todos aqueles sinais para que saíssem da terra do Egito, Êxodo 12:38. Êxodo 12:38. Deus não quer que nós deixemos de nos relacionar por completo com pessoas que serão uma má influência para nós. Não. Estamos neste mundo, temos de nos relacionar com eles, mas não ao ponto de imitarmos os seus costumes. Êxodo 12:38. Quando a nação de Israel saiu do Egito, vemos aqui: e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E vemos que esta mistura de gente, que depois mais à frente é chamada de vulgo, eram pessoas que não eram da nação não eram da descendência de Jacó, não eram da nação de Israel, eram pessoas que aproveitaram o facto de a nação de Israel estar a sair e foram também. E vemos que foram também estas pessoas que algum tempo depois, atenção, não foi só o vulgo. A nação de Israel também não era gente muito recomendável, tanto que Deus teve de deixar morrer toda aquela geração, dos de 20 anos para cima, que saíram da terra do Egito, porque era um povo de dura cerviz, rebelde, contradizente. Mas terão sido este vulgo também que ajudou àquele episódio do bezerro de ouro. Alguns destes que não eram... Porque assim, a nação de Israel era uma nação monoteísta, só tinha um Deus, que era o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas alguns destes do vulgo tinham os seus deuses. Chegou a Êxodo 32, Moisés tinha ido
para o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, e quando desceu tinham feito um bezerro de ouro, que era o animal que eles adoravam lá no Egito. Então, 32, lemos que levanta-te, faz-nos, disseram a Arão, levanta-nos, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E depois ele fez o bezerro de ouro e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Realmente fizeram pecar todo o povo desta forma, muito provavelmente por influência deste tal vulgo. Mas mais tarde, nós vemos sistematicamente uma ingratidão, uma rebelião deste povo. Deus dava-lhes qualquer coisa, eles ficavam todos contentes. Logo a seguir, Deus trouxe-nos este deserto para nos matar, por aí fora. E vejam bem o que lemos em Números 11. Números 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou o nome daquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acender entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Ou seja, tinha acabado de acontecer uma murmuração e um castigo de Deus. Eu nunca me dei ao trabalho de contar quantas murmurações há, mas são largas dezenas. E aqui foi logo a seguir. Veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? E lembra-se que o Senhor já tinha enviado maná todos os dias. Aqui nesta passagem até fala disso. Eles chegaram a dizer: a nossa alma tem fastio de quê? Deste pão tão vil. E o Senhor dava-lhes todos os dias. Não havia motivo para se queixar. E o Senhor tinha-lhes mandado carne, tanta carne que eles até lhes saiu pelo nariz, não é? Que diz a palavra de Deus. Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Chegaram ao ponto em que, lembrando-se do tempo do Egito, diziam: aquilo é que era bom. Pode-se chegar ao ponto em que, quando eu estava no mundo, é que era bom. Isto é uma mente completamente moldada por este mundo. É conformar com este mundo. O mundo é que é bom. É triste. Chegar ao ponto em que nos fartamos de Deus, daquilo que Deus nos dá. Nós estamos abençoados com nós que somos filhos de Deus, estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E podemos chegar ao ponto de dizer: não, o mundo é que é bom. Como é que se chega lá? Como é que se chega a um ponto destes? É quando nos deixamos influenciar por pessoas que não têm nada de Deus. Este vulgo, as más companhias. Vou só terminar e falar de outro exemplo rapidamente. O Senhor, quando a nação de Israel entrou na terra de Canaã, ele disse: não tenham nada com as nações que lá estão. É para destruir tudo. Tudo. Completamente. Não quero que tomem. Porquê? Porque eles vos vão fazer pecar. Os seus costumes vão entrar. E nós vemos um exemplo de uma nação, dos gibeonitas, que eles pouparam. E outros, houve sempre alguns que eles pouparam, e como isso foi prejudicial para eles. Claro que hoje em dia não vamos dizer: vamos matar todos os descrentes, todos os que não são Deus, vamos matá-los. Ora bem, nós uma coisa podemos fazer: podemos acabar com os descrentes.
Devia ser esse o nosso desejo, é acabar com os descrentes. Como? Como é que nós podemos acabar com os descrentes? Vamos pô-los aí em fila e... Há uma história que se conta de um rei que convidou os seus inimigos todos e disse... A história não é bem assim, mas é mais ou menos isto. Convidou os seus inimigos. Depois, a dada altura do jantar, disse assim: eu hoje vou acabar com todos os meus inimigos. Eles vão. Sim. Vou fazer deles meus amigos. E a maneira de nós acabarmos com os descrentes é que eles se convertam-se, venham ao Senhor. Mas na altura, eles tinham mesmo de arrumar com eles todos. Porque bastava deixar um para o erro entrar. E nós vemos que ainda antes de entrar na terra de Canaã, houve um povo com os quais eles se meteram. Com quem foi? Com os moabitas. Eles começaram a relacionar-se com eles e foi terrível. Deus não queria nada daquilo. Deus nunca quer que... Nós vemos, o Simão até deu esse exemplo, quando o Zé António estava a falar sobre os namoros. O Zé António estava assim eventualmente um bocado duro. Eu disse: olha, ainda não chegaste a arrancar cabelos, como Neemias, não é? Neemias chegou a uma altura em que teve de arrancar cabelos. Porquê? Porque, uma vez mais, a nação de Israel estava a escolher mulheres, normalmente mulheres onde não devia. Porquê? Não é nada contra eles propriamente, porque vai ser prejudicial para nós. Nós temos de ter consciência de que, já por nós mesmos, se não tivermos uma influência negativa, é difícil viver neste mundo. Agora, se nós formos escolher para pessoas que vão, em grande medida, moldar a maneira como nós pensamos, se formos escolher alguém que não tem temor de Deus, não tem os princípios de Deus, porque não pode ter, porque não é uma pessoa nascida de novo, vai ser prejudicial para nós, inevitavelmente. Não podemos esperar milagres porque não os há. Cuidado com as companhias, cuidado com os relacionamentos, não só de namoro, normalmente sempre pensa-se logo nisso. Não, os relacionamentos do nosso dia-a-dia, as pessoas com quem nós nos relacionamos, por exemplo, na universidade. Eu estou agora a pensar no caso destas duas meninas que estão na universidade agora. Principalmente tu estás mais fora, não é? Estás fora. É difícil, porque assim, há situações onde nós somos o único crente, não conhecemos mais nenhum crente à nossa volta. E como é? Temos de nos relacionar com eles. E temos de ter cuidado para não irmos após os costumes deles, que é muito difícil. E, portanto, o que é que nós devemos fazer? Procurar, claro, para falar da nossa fé, não acontecer ao ponto do que aconteceu ao Ló, quando quis evangelizar a sua família, foi tido por zombador. Não aconteça isso. E depois procurar crentes, onde nós estivermos, procurar pessoas com quem nós possamos conviver, porque à partida serão essas as boas convivências. Pessoas que companhias de todos os que temem e guardam os teus preceitos. Exatamente. Tem de ser essas pessoas com quem nos relacionamos na igreja e de fora, quando estamos aqui, nas reuniões, e mesmo fora, deve ser esse tipo de pessoas cuja companhia nós privilegiamos. Para a semana, se Deus permitir, vamos continuar com alguns exemplos. Algum exemplo que siga a seguir? Salomão. Arranjou 1000 companhias, a maior parte delas más. Como? Sansão, sim. Sansão. Quem? Roboão, sim, também teve más companhias. Amon tinha uma má companhia. Quem era a má companhia? Jonadab, homem muito sagaz, sabia a toda. E vemos como foi prejudicial para si. Temos outros exemplos de pessoas que se relacionaram com pessoas com quem não deviam. E que o seu fim, em muitos casos, foi trágico. Nós só perdemos com eles.
A melhor maneira para acabar com as más companhias é torná-las boas companhias. A melhor maneira de nós acabarmos com os descrentes não é matá-los. Sim, que morram com Cristo, exatamente.